A editora Árvore da Vida apresenta Alimento Diário. Série Gálatas, o único Evangelho, o Evangelho de Cristo. Título do volume 1: Seguir o Espírito para concluir a obra de Deus. Autor Pedro Dong. Semana 1. Introdução. Sexta-feira. Ler com oração. O vento sopra onde quer. Ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. João 3:8. Não seguir métodos, mas a direção do Espírito. Em Atos 15, percebemos que Tiago, o irmão de Jesus, tornou-se o principal líder em Jerusalém. Por que isso aconteceu? Para entender esse fato, precisamos lembrar-nos da perseguição contra a igreja em Jerusalém, logo após a morte de Estevão. Nessa perseguição, os judeus exerceram uma pressão muito forte contra a igreja, dizendo que ela induzia as pessoas a apostatar da lei de Moisés, pois não praticavam mais suas tradições nem a circuncisão. O resultado foi os judeus adquirirem proeminência na igreja, principalmente os da circuncisão, da seita dos fariseus que haviam crido no Senhor Jesus, a ponto de passarem a defender na igreja a prática da lei e da circuncisão. Por causa disso, elegeram Tiago como líder entre eles, pois consideravam Pedro muito extremado ao ignorar a lei. Mesmo sendo absoluto pelo Evangelho e tendo clareza acerca do fato de não haver distinção entre judeus e gentios, faltava a Pedro mais firmeza. Por falta dessa determinação, Pedro permitiu a Tiago alcançar uma posição de destaque entre os que eram da circuncisão na igreja em Jerusalém, tornando-se o principal líder, o que é comprovado por Tiago ter dado a palavra final naquela importante reunião em Jerusalém. Pelo que, julgo eu, não devemos perturbar aqueles que, dentre os gentios, se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, bem como das relações sexuais ilícitas, da carne de animais sufocados e do sangue. Porque Moisés tem em cada cidade, desde tempos antigos, os que o pregam nas sinagogas, onde é lido todos os sábados. Atos 15, 19-21. Em seu parecer, Tiago queria contentar gregos e troianos, agindo como conciliador. Ele concordou com o que Pedro disse, mas introduziu novas regras a serem observadas pelos gentios que creram no Senhor Jesus. Mas nós que cremos no Senhor, fomos libertados. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou, não para alguém colocar sobre nós um jugo. Quem nos dá a direção é o Espírito. Quem governa sobre nós é o Espírito. Quem tem liberdade sobre nós é o Espírito. O homem natural gosta de ter regras para seguir, pois supõe que por elas agradará a Deus, mas isso é um ledo engano. Os que são da fé nasceram do Espírito e são como o vento, que sopra onde quer, escutamos sua voz, mas não sabemos de onde vem nem para onde vai, pois seguem o Espírito. Não seguimos mais regras, nem a lógica humana, nem ordenanças. Se Deus ainda tivesse esperança de que, em nossa carne, pudéssemos ser aperfeiçoados pela prática da lei, Ele não precisaria ter enviado Cristo para morrer na cruz por nós. Se pela lei pudéssemos ser justificados, para que Cristo viria? Mas é exatamente porque o homem não consegue obedecer à lei que Cristo veio. Mesmo na igreja, eu alerto contra a prática de algo que se torne um método entre nós. Não seguimos métodos, seguimos o Espírito. O Espírito tem de ter liberdade entre nós. O Espírito nos guia pela palavra. Se temos de seguir alguma coisa, é a palavra que seguimos, que só pelo Espírito é praticada. Homem algum consegue praticar a palavra e fazer a obra de Deus por si mesmo, mas somente pelo Espírito. Estamos no Novo Testamento, numa nova fase,
e não precisamos observar ordenanças. Infelizmente, foi isso que Tiago estipulou aos gentios, tentando conciliar os que creram no Evangelho com os que eram a favor da lei de Moisés. Isso nos mostra que Tiago não tinha total clareza acerca do Evangelho, acabando por introduzir outra linha de obra nas igrejas, nessa segunda fase da igreja em Jerusalém. Foi a partir de Atos 15, ainda na igreja em Jerusalém, que não mais encontramos registros do Espírito Santo realizando milagres e sinais. Em Atos 21, após sua terceira viagem, Paulo chega a Jerusalém. 8 anos haviam se passado desde os relatos de Atos 15, no ano 50. Ao chegar a Jerusalém, no ano 58, Paulo foi recebido apenas por Tiago e os presbíteros, que, apesar de se alegrarem com seus relatos sobre a obra de Deus entre os gentios, fizeram algumas ressalvas. Primeiramente, eles fizeram ostentação da obra em Jerusalém, comparando-a com o que Paulo fizera entre os gentios. É como se dissessem: Paulo, é muito bom tudo o que você tem feito. Você sozinho, com alguns cooperadores, suaram, foram açoitados, passaram por tumultos, enfrentaram muitas dificuldades e, com muito sofrimento, levantaram essas igrejas dos gentios. Mas, se somar o número de membros dessas igrejas dos gentios, não seria mais que alguns poucos milhares. Mas olhe para o que está acontecendo em Jerusalém. Há dezenas de milhares entre os judeus que creram, e todos eles são zelosos da lei. Atos 21, 17 a 20. Na verdade, isso foi algo preocupante, pois eles renunciaram ao ensinamento dos apóstolos e não havia mais espaço em Jerusalém para estes atuarem. Não havia mais quem buscasse a direção do Espírito, ou quem tivesse um espírito humilde e aflito pela palavra do Senhor. Viviam uma mistura da fé com a lei. Por isso, Pedro deixou a igreja em Jerusalém e passou a apacentar aqueles que ainda recebiam o ensinamento dos apóstolos. É muito importante percebermos essa situação, pois, sem essa visão, não conseguiremos entender todo o contexto do livro de Atos dos Apóstolos. Em seguida, Tiago e os demais presbíteros interpelaram Paulo, acusando-o e condenando-o por levar os judeus entre os gentios a apostatar de Moisés, dizendo-lhes que não deviam circuncidar os filhos nem andar segundo os costumes da lei. Para os que estavam em Jerusalém, isso era abominável. Por isso, coagiram Paulo a fazer um voto para mostrar que ele ainda guardava a lei. Como era grave a situação da igreja ali. Tiago ainda evocou as recomendações dadas às igrejas. Abster-se de coisas sacrificadas a ídolos, do sangue, da carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Isso não quer dizer que tais coisas não devam ser praticadas, mas que não são condições essenciais para a fé, para a salvação. A condição para a salvação é crer em Jesus. Não é por não comer comida sacrificada a ídolos ou por evitar relações sexuais ilícitas que uma pessoa é salva. A salvação é pela graça. Por isso, o assunto tratado aqui é muito sério. Que todos possamos ver o valor do Evangelho puro, para não sermos desviados dele, nem cairmos no mesmo erro. Agora anote conforme o que você recebeu na leitura de hoje: a luz na palavra, a direção, a admoestação. Ore e faça um grito de guerra com base nesses itens, para que a palavra profética seja sedimentada em seu coração. Esperamos você amanhã para mais uma leitura do Alimento Diário. Baixe e desfrute do nosso aplicativo EAV Play, disponível na Play Store e App Store.